Graça e paz seja com todos. Aleluia, glória a Deus. As mãos de Deus te trouxe aqui. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Que Deus te abençoe com saúde e com muita paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, para que possamos continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do livro de Gálatas, capítulo 5, onde Deus nos orienta a um caminho de liberdade, um caminho de paz, um caminho de vitória, um caminho que se você trilhar ele, você vai ser bem-sucedido e bem-sucedida. Mas ele também nos dá um alerta. E essa alerta que Deus nos dá aqui em Gálatas, capítulo 5, é interessante. Diz assim a santa palavra de Deus, ó. A liberdade em Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, com que Cristo Jesus vos libertou, e não torneis a ser escravos debaixo do jugo da servidão do pecado. Então, você que já batizou, você que conhece a palavra de Deus, sai fora do pecado, foge dele, para que você não permaneça no jugo e nas garras do inimigo, mas fique debaixo das mãos poderosas e onipotentes de Deus. Não volte atrás. Não volte atrás não, continue, persista, vá em frente. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes a circundar-se Cristo, de nada vos aproveitará. Quer dizer, se conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus, e não obedecer a palavra de Deus, viver de qualquer jeito, vai perder a salvação. A sua salvação ela tem que estar acima dos seus desejos carnais e físicos. A sua salvação, ela tem que estar acima de tudo, porque a sua salvação, ela é você e Deus, é uma vida eterna com Deus, não é algo simples, não é algo qualquer. Já imaginou você morar, viver na glória desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, esse Deus que te ama, esse Deus que quando você cai, Ele te levanta, te coloca de pé, esse Deus que te perdoa, esse Deus que enviou o único Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por amor a você, para salvar a tua alma, para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo, para que você fosse resgatada e resgatado. Então não volte à escravidão do jugo, não pare de ir para a casa de Deus, não pare de ir para a igreja, não desista de servir a Deus. Se essa igreja não está boa para você, vá para outra igreja, mas vá para a casa de Deus. E o Senhor nos diz ainda mais na palavra, e de novo protesto todo homem e toda mulher que circuncidar-se, obrigando-se a não guardar a lei de Deus, né? Esses estão separados de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, como diz aqui em Gálatas, capítulo 5, do Novo Testamento, você conhece a palavra de Deus, você sabe que você está errado, você sabe que você está errada, mas você não para de fazer certas coisas, o que vai acontecer com isso? Isso vai te aproximar do inferno, isso vai te aproximar da perdição eterna. Então desperta e fica atenta sobre isso, porque isso vai te separar de Deus. Porque o que me separa de Deus? O pecado. O pecado, ele me separa de Deus. E eu, você, nós já temos pecados. Nós já somos falhos e pecadores. Mas tem muitas coisas que nós não podemos fazer de jeito nenhum. E se você já fez, Deus te perdoa. Ah, já adulterei, meu Deus. E agora o que eu faço? Peça perdão. Se humilhe diante de Deus. Mas não abandone a igreja por causa disso, não. Não abandone o caminho de Deus, não, porque vai ser pior. Aí o diabo te traga. Sabe? Ah, você adulterou, se humilha, peça perdão e nunca mais faça isso. Ah, eu menti, pede perdão e pare com isso. Ah, Senhor, eu estava na igreja, mas eu caí, eu voltei a fumar de novo. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto desse vício maldito. E vai para a igreja mesmo com esse vício. Só não tome a Santa Ceia, vai para a igreja, pede para Deus te dar graça, pede para Deus te libertar. Ah, Senhor, mas eu fiz uma coisa errada. O que você fez de errado, Deus está vendo. Isso não é motivo de você sair da igreja. Se você pecou, aí que você tem que ficar firme mesmo na igreja para o demônio, com as coisas ruins, celestiais aí, das potestades malignas, não ter poder na sua vida. Porque se você errar e você abandonar a igreja, aí o mal toma
posse de você, ele toma conta de você, ele começa a dominar a sua vida. Aí você está separado de Deus, porque o teu pecado, o meu pecado, o pecado nos separa de Deus. Então você entende que fumar é pecado? Para. Você entende que beber é pecado? Para. Mas por coincidência você caiu nesse pecado de novo. Pede perdão a Deus de joelho, ora, faça jejum, faça oração que Deus vai te libertar, mas não saia da igreja, permaneça na presença de Deus, permaneça na igreja para você receber o perdão, para você ser purificado de novo, pague o preço pelo seu pecado, que é jejum e oração, para Deus te purificar do seu pecado e não faça ele mais. Se afaste dele, por quê? Como diz aqui, ó, estais então separados de Deus e de Cristo, nos versos 4 de Gálatas capítulo 5. Então, você continuar no erro, você fica separado e separada de Deus e de Cristo. É uma separação. É como num casamento, quando tem algumas situações, há ali uma divergência e há uma separação entre o casal. Então, você fica separado e separada de Deus. E você tem que fazer o quê? Tem que voltar firme para a igreja, para você se voltar para Deus, para você ter a presença de Deus de novo na sua vida. Deus, ele não é um monstro. Deus, ele é fiel, ele é poderoso, ele é justiça. E Deus é poderoso. E ele é misericórdia também. Mas muitas pessoas aproveitam daquela palavra que diz assim, olha, Davi teve várias mulheres e Davi, além de dormir com a mulher, veja bem, em primeiro lugar, Davi pagou um alto preço. E Davi fez para Deus o que nenhum de nós seremos capazes de fazer. Não tem na terra alguém que chegue aos pés do que Davi fez. Davi, ele sempre deu o seu melhor para Deus. Davi, ele foi um grande orador. Davi, ele era amigo de Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. E mesmo assim ele foi tentado. E mesmo assim ele caiu. Só que você observa na palavra de Deus que quando Davi caiu, o que Deus mandou o profeta falar para ele? Falar para ele do pecado dele que estava oculto e escondido e falar para ele que a espada a partir daquele dia não sairia da casa de Davi. E com todos os bens que Davi fez, a obra de Deus, todos os benefícios, tudo de bom que Davi fez, mesmo assim a espada de Deus não saiu da casa de Davi e Davi pagou o preço pelo adultério dele. E o preço foi muito alto e de fato que o primeiro filho morreu. O primeiro filho do adultério morreu. O segundo filho se perdeu também. Porque Salomão, as pessoas adoram muito Salomão, foi um grande escritor, foi sim um grande escritor, porque ele aprendeu com o pai dele, com Davi, ele aprendeu a palavra de Deus. Mas Salomão, no final das contas, ele também virou as costas para Deus. Ele virou as costas para Deus, serviu a outros deuses, ele se desviou do caminho, ele se perdeu. E então nós observamos na palavra de Deus que o pecado, ele tem um preço. Agora tem uma diferença, o pecado ele não dói. O pecado ele não dói. Muitas das vezes, pelo contrário, o pecado é prazeroso, mas ele te conduz à perdição eterna, a grande sofrimento, a grandes dores lá no futuro. E aí o que ele faz? Ele apresenta para Deus o seu pecado. Então, um alerta para você aí que pecou, para você que errou, em nome do Senhor Jesus. Você vê que Davi, com o erro que ele cometeu, mesmo assim, não abandonou a Deus. Ele se humilhou, ele se prostrou, ele pediu perdão, ele deixou que todos soubessem o pecado que ele cometeu, ele não escondeu, ele confessou o pecado, ele pediu perdão, ele jejuou, ele orou, mesmo assim ele se humilhou e mesmo assim ele pagou o preço. E mesmo assim ele pagou o preço do seu pecado. E todas as coisas na nossa vida têm uma sequência, uma sequela. Tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar espinho, você não vai colher rosas, porque não tem como. Quando você vê aqui na palavra o que Deus fala, estáis então separados de Cristo e da graça de Cristo, e também de quem? Do Espírito Santo. Agora, olha o que diz o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a insucisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então você precisa amar a Deus acima desse pecado que você anda cometendo. Você bebe, você tem que amar a Deus acima da bebida, amar a Deus acima da sua esposa, amar a Deus acima de tudo, para que você venha a vencer. Ame a Deus, dê valor a Deus, porque Deus dá valor em você. Ah, Senhor, mas eu já caí, eu sou isso, aquilo. Deus dá valor em você. Para Deus, você vale mais. Vamos supor, para você entender, mais do que todo o dinheiro que está no banco mais rico do mundo.
todos os milhões. Para Deus você vale mais do que milhões.